Obrigado pela presença de vocês. Pede desculpa pela sala pequena, mas tem água na frente. E obrigado também pela convocação. Vocês vieram numa convocação rápida. O Dr. Molina chegou de Campinas hoje no início da tarde para nos apresentar o laudo. Esse laudo foi contratado pelo Dr. Antônio Maris, que é o advogado criminalista que está conduzindo essa causa. E, portanto, é uma contratação da defesa do presidente Michel Temer, e essa contratação se deveu às informações veiculadas pela imprensa no último final de semana, especialmente a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, no sentido de que nós teríamos cortes nas gravações. A partir daí, então, a defesa do presidente Temer buscou, na minha opinião, e também do Dr. Maris, o melhor perito do Brasil, o Dr. Molina, quem desde já eu agradeço a disponibilidade, porque nós pedimos que ele organizasse e pudesse fazer esse trabalho praticamente no final de semana, diante da necessidade de esclarecer a nós e também ao país em relação a essa situação envolvendo a gravação e os trechos omissos, as lacunas e tudo aquilo que tecnicamente o professor Molina vai apresentar para vocês. Hoje não é uma coletiva jurídica, eu não vou responder perguntas jurídicas hoje. O Dr. Maris está vindo de São Paulo e amanhã, se for o caso, a gente se reúne novamente. Hoje é uma apresentação técnica do Dr. Molina, do professor Molina, em cima desse laudo que ele produziu e nos entregou hoje à tarde. Então, desde já, agradecendo novamente, Dr. Molina, eu passo a palavra para que o senhor possa explicar, inclusive demonstrando por PowerPoint também em áudio, essas situações encontradas, essas gravíssimas situações encontradas nesse áudio que demandou toda essa convulsão do país nessa última semana. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de explicar que esse laudo ele não contempla alguns aspectos exaustivamente, como por exemplo transcrição, porque uma transcrição de um material desse demora muitos e muitos dias. Aliás, um dos problemas que eu queria destacar aqui é a pressa que houve em fazer transcrições por todo canto. Uma gravação desse tipo demanda muito tempo mesmo para se fazer alguma transcrição. Nós nos concentramos mais na questão da autenticidade da gravação e principalmente nos baseando em critérios que são adotados universalmente nesse tipo de gravação. Eu participo ativamente da Associação Internacional de Forénsica Forense e existe uma série de normas que são seguidas nesse tipo de exame, e essas normas são protocolos muito rígidos e que a gente tem que seguir, senão a coisa vira meramente opinativa e subjetiva. Eu vou tentar explicar para vocês a postura técnica que deve se ter diante de uma gravação deste tipo. Gostaria também de frisar, antes de analisar, antes de mostrar qualquer coisa, que se essa gravação não tivesse problemas, nós não estamos discutindo aqui. Porque qualquer gravação que não tenha nenhum problema e que seja contínua do começo ao fim, não cria esse tipo de discussão. Essa gravação, ela tem problemas, e são problemas que são detectáveis até pelos leigos. Então vamos lá. Bem, isso daqui é uma síntese rápida da qualidade da gravação, né? Tem umas coisas técnicas aí que não interessam muito, mas tem um ponto aqui importante. Essa gravação foi realizada em 4 bits. Isso é uma coisa bastante estranha, porque são até raros os gravadores que usam 4 bits, como é uma profundidade de bits tão pequena que causa estranheza que uma gravação de tal importância tenha sido feita com um gravador tão vagabundo. Se o gravador que eu vi pela imprensa foi realmente o gravador que foi usado, ele custa R$26 no Mercado Livre. Eu acho que o George Lee poderia ter comprado uma coisa um pouquinho mais cara, né? Então é estranho que se tenha usado, para começar, um gravador que pode criar problemas durante a gravação.
né? Eu não quero entrar aqui em teorias conspiratórias, mas é estranho um gravador que grava em 4 bits. Bem, a questão é, essa gravação, isso é incontestável, ela está inteiramente contaminada por inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou de ininteligibilidade duvidosa e várias outras incertezas. Em um processo normal, essa gravação sequer seria aceita como prova, em função do excesso de vícios que ela tem. Então, eu estou tentando sempre me nortear aqui e me situar fazendo referência ao que acontece no processo penal comum, ou no processo civil, no processo trabalhista. Eu faço centenas de perícias, eu e outros peritos, e qualquer perito que se pergunte, uma gravação que está cheia de descontinuidades, não contamos todas ainda, mas deve ser 50, 60, também não está me importando muito o número delas, porque isso aí é irrelevante. O problema é que é uma gravação absolutamente esburacada, né? Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né? Então, o segundo ponto é o seguinte: quando a gente está tratando de prova material, não existe prova mais ou menos boa. A prova é boa ou ela não é boa, ou ela não presta, né? Ela deveria ter sido considerada imprestável desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Quer dizer, quando o Ministério Público a encaminha, e depois nós vamos ver o que é dito pelo Ministério Público, num primeiro momento, na informação 030/2017, quer dizer, ela tinha que ter parado ali. Tá bom. E assim seria, repetindo o que eu disse antes, se aparecesse no bojo de um caso sem tais conotações políticas. Se fosse lá um processo na vara de família, discutindo pensão ou algo assim, e aparecesse uma gravação desse tipo, o perito judicial diria: eu não posso garantir a autenticidade dessa gravação. É isso que ele diria. É isso que qualquer perito sério diria. Você não tem que ficar fazendo, o perito não tem que ficar fazendo força para provar a autenticidade. Se a prova é ruim, a prova é ruim. Eu gosto sempre de lembrar uma observação que o Harry Rowling, que é considerado o maior, talvez uma das maiores autoridades, é muito velho hoje, mas ele ainda é uma das maiores autoridades em fonética forense na Universidade de Gainesville, e ele fala uma coisa interessante, né? Resumindo a ópera aí, o que ele diz é o seguinte: a hipótese inicial do perito forense, ela deve ser a de que a gravação é falsa. Não é essa gravação. Estou dizendo a hipótese inicial em relação à metodologia de trabalho. A gravação é falsa e eu tenho que demonstrar que a gravação é autêntica. Nós não podemos fazer o contrário. Partir do princípio que a gravação é autêntica e tentar explicar cada evento anômalo que acontece durante essa gravação como se fosse fruto de um mero acaso, né? De uma falha sistêmica, de um raio que passou no céu. Quando isso começa a acontecer 50 vezes ao longo da gravação, a gente começa a suspeitar, né? E essa gravação, então, não pode ser usada. Esse é o princípio que o Harry Rowling manda, quer dizer, recomenda que o perito use como método, metodologicamente. A partir da hipótese nula, como se chama em estatística, olha, a gravação é falsa, eu consigo provar que ela é autêntica. Nesse caso, eu posso garantir para vocês, não é possível provar. Portanto, a prova é imprestável. Agora, o que se viu nos últimos dias, e principalmente em função do grande rumor, que obviamente, por motivos óbvios, o clamor público que tal gravação provoca? Uma profusão caótica de opiniões, a maioria delas dadas por amadores ou não especialistas. Todo mundo virou perito no país. Eu nunca vi tanto perito, gente até que eu não conheço. E olha que eu estou há quase 30 anos fazendo isso.
Mas gente que eu nunca tinha conhecido começou a virar perito, né? Muito bem. E se esforçando ao máximo para explicar o inexplicável. E aí eu estou falando dos dois lados, vamos dizer assim, que existem dois lados, tanto aqueles que diziam que era autêntica, como aqueles que diziam que não era autêntica, que no meu entender, estava todo mundo saindo do foco da questão. O foco da questão é, dá para garantir que é autêntica? Não. Então desprezou-se o fato acústico objetivo para o que eu chamo de interpretações pouco ortodoxas, né? Coisas até surreais. Eu ouvi coisas pela mídia do tipo assim, olha, pode até haver edição, mas tem coisa muito séria ali. Bem, para mim a frase, pode até haver edição, significa pega a gravação e joga no lixo. Porque a gravação é uma coisa só, é uma prova só. Vamos imaginar que a gente compre, já que uma inspiração aqui que me surgiu, que a gente vai no supermercado e compra um pedaço daquelas picanhas embaladas a vácuo e tem um pedaço podre nela. Parece que tem acontecido bastante, né, no Brasil. A gente tira o pedaço podre e come o resto, ou a gente joga a peça inteira fora? Bem, eu pelo menos jogaria a peça inteira fora. Carne podre a gente joga fora, né? Bem, a pergunta que nunca se respondeu é por que a Procuradoria se apressou em tornar pública uma gravação tão nitidamente corrompida. Nitidamente corrompida. Antes de submeter a uma perícia técnica rigorosa. Olha, aqui eu estou completamente isento, porque eu tenho várias divergências em relação aos peritos da Polícia Federal. Então, eu cito aqui o que a Associação Nacional dos Peritos Criminais falou a respeito dessa gravação. Vou até ler integralmente. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais esclarece que ao se ouvir o áudio divulgado pela imprensa, percebe-se a presença de eventos acústicos que precisam passar por análise técnica, especializada e aprofundada, sem a qual não é possível emitir qualquer conclusão acerca da autenticidade da gravação. Mas não foram só os peritos que perceberam isso, não, porque quem frequenta a rede social viu lá no Facebook todo mundo falando, peraí, tem um monte de clique, tem interrupção, tem pedaço cortado. Qualquer leigo percebeu isso. Não foram só eles que perceberam. Então, basta consultar as redes sociais que a gente vê que mesmo sem auxílio qualquer de qualquer equipamento especializado, é possível ver que essa gravação tem problemas, tem descontinuidades, tem trechos inaudíveis muito grandes, muito longos. Aí nós vamos ver como que essa coisa toda nasceu. Nasceu de uma informação técnica do Ministério Público Federal, a 030/2017, onde num espaço muito pequeno consegue-se falar um monte de bobagem. Então vamos ver se vamos por partes, porque são muitas, né? Bem, em primeiro lugar, eles usaram um programa, a ferramenta Audacity, que é um programa gratuito de internet, que não tem recurso sofisticado nenhum. Um programa para escutar som, né? Tudo bem. Parece que eu tenho lá, né? Considerando o nível da gravação, né? Com um computador, com um gravador chinês que foi usado, talvez não precise de muita coisa. Bem, o arquivo apresentado foi analisado de forma preliminar, submetido à oitiva sob a perspectiva exclusiva da percepção humana, quer dizer, ouvidômetro. Não houve auxílio de equipamentos especializados na avaliação sobre a integridade dos áudios. Estranho isso, né? E não se pediu perícia. E é por isso que os peritos da Polícia Federal estão reclamando. Porque falou, peraí, nós estamos aqui para isso. O corpo de peritos existe para isso. Qual é a pressa de colocar essa gravação aí, né? Não estou nem entrando, veja bem, não estou fazendo comentário político, não, estou fazendo comentário técnico. Não dá para botar uma gravação dessa sobre a qual
pesa uma suspeição imensa, que até as pessoas da rede social percebem que há alguma coisa estranha, sem submeter a perícia da Polícia Federal. E aí, segundo, o objetivo do trabalho foi verificar se os diálogos existentes nos autos estão inteligíveis e, numa análise meramente perfunctória, né, superficial, os arquivos possuem ou não características iniciais de confiabilidade. Eu não tenho a menor ideia do que significa isso, tecnicamente. Característica inicial de confiabilidade. Tanto que eles tiraram isso? Bem, sei lá. Não são técnicos também, né? Aí eles concluem que o diálogo encontra-se audível, apresentando sequência lógica. Bem, nós vamos voltar a essa questão da sequência lógica, porque isso tem sido muito usado para tentar explicar o inexplicável. Mas eu vou adiantar uma questão aqui, que está aqui mesmo, né? Olha aqui. Estão falando que existem muitos textos incompreensíveis. Da fala do presidente Temer, que está mais afastado do gravador, nós ainda não averiguamos o percentual. Mas olha, mais da metade, com toda certeza, é ininteligível. Bem, se eu tenho um dos interlocutores que participa da interação e metade do que ele diz é ininteligível, usar o termo sequência lógica fica bastante forçado, né? Porque como é que eu sei que aquela sequência é lógica se eu não estou escutando um dos interlocutores? Eu escuto o Joesley, mas não escuto o presidente Temer, na maior parte da gravação. Então, onde está a sequência lógica? Como que se descobriu que apresentava sequência lógica? Isso é totalmente subjetivo e não reflete a realidade da gravação. Mas tudo bem, a coisa começou aí. Isso foi considerado um laudo, quando na verdade não é um laudo. É uma opinião de dois técnicos não especialistas. Só para ter uma ideia da qualidade dessa gravação, porque esse é um outro aspecto importante. Aqui é aquele famoso trecho ali, que é o tô no meio, e não todo mês, como foi divulgado. Não é todo mês, é tô no meio. Aí o presidente Temer fala alguma coisa absolutamente ininteligível e que provavelmente continuará ininteligível. E o Joesley fala depois também. Também não se sabe por quê. Não se sabe o que tem. Quer dizer, onde é que está a sequência lógica aí? Onde é que está a sequência lógica se eu não escuto isso daqui? Não escuto agora, não escutarei nunca, não escutarei seja qual for o filtro que for aplicado, por uma razão simples. Vejam toda essa pintura em azul aqui, sabe o que é isso? Ruído. Esses tracinhos aqui um pouco mais claros são os harmônicos. Isso é a fala. Veja bem, a fala do Joesley, você tem harmônicos lá em cima, você tem harmônicos bem definidos aqui embaixo. E essa é a fala do presidente Temer. Não se escuta nada. Existem trechos e trechos e trechos onde isso acontece. Como é que se pode falar de sequência lógica? Como é que se pode falar que eu não sei se houve uma edição aqui, porque a sequência lógica me garante que não houve? Primeiro que sequência lógica não é critério de fonética forense. Sequência lógica é opinião. Vamos lá. Isso é só para mostrar que quando a gente faz transcrição no nosso laboratório, a gente checa com análises espectrográficas. Então eu estou dizendo que ele não falou todo mês, porque eu procurei a palavra mês em outros lugares, o próprio Joesley falando. Aqui ele está falando todo mês. Para quem conhece um pouco de fonética, o último fonema dessa palavra é uma fricativa, né, que é o S, mês. Inclusive no dialeto goiano esse S quase sempre é muito alto em frequência, e ele está aqui, claramente. Cadê o S aqui? Aqui é o que seria todo mês, segundo uma das interpretações aí que surgiram. Não tem S nenhum. É tô no meio, é isso que ele fala. E não todo mês.
Quer dizer, a gente tem que ver, se a audibilidade é difícil, a gente tenta procurar uma análise objetiva que tire essa dúvida. Aqui é um estudo que existe, só para vocês terem ideia de como a inteligibilidade, que seria isso, o percentual de itens corretos de identificação por humanos, né? Quando a razão sinal-ruído fica desfavorável. Certamente a razão sinal-ruído é mais desfavorável do que essa aqui. Vejam que, olha, de zero é quando você tem o sinal igual ao ruído, em termos de amplitude. Não é o nosso caso. O nosso caso está bem para cá. Olha como cai vertiginosamente para perto de zero. Ou seja, quando a gente tem essas condições, a inteligibilidade é quase zero. Bem, outra afirmação contida nessa informação 032/2007 fala que algumas falas tornam-se incompreensíveis sem utilização de equipamentos especializados. Isso daí é o tipo de otimismo de leigo, de quem não sabe como essas gravações são difíceis e alguns trechos vão ser sempre incompreensíveis. Não vai haver... Eu recebo muito telefonema, às vezes a mídia gosta muito disso, de dizer, dá para fazer uma filtragem aí, vamos escutar esse negócio aí, passa um filtro e tal. Isso não existe. Nesse tipo de gravação, se passar um filtro, joga a criança junto com a água. Acaba tudo, não vai sobrar nada. Entendeu? Então, quando se fizer o laudo da PF, vai se demonstrar isso, que esses trechos continuarão ininteligíveis. Longos trechos. Não são curtos, não. Longos. Então é importante se fazer a distinção, parece que não foi feita lá na tal informação, entre audibilidade e inteligibilidade. A audibilidade é o seguinte: olha, eu sei que tem alguém falando aqui, mas eu não estou entendendo patavina do que ele está falando. É isso que acontece em grande parte dessa gravação no que diz respeito às falas do presidente Temer. Do Joesley, obviamente, não, porque ele está do lado do gravador. Ele está praticamente falando para o microfone do gravador. Né? Então é preciso separar. Dizer que a gravação é audível, quem dera fosse fita. Eu tenho saudade do tempo da fita. Porque no tempo da fita isso não acontecia. Porque no tempo da fita qualquer descontinuidade seria... já descarta na hora. Não pode ter descontinuidade, é linear, é analógico. Agora não, nós vivemos no mundo digital, né? Qualquer criança aí pega SoundForge, Audacity, brinca, amostra por amostra, né? Você não sabe o que é possível fazer num programa editor. Então, voltando àquela questão da sequência lógica, eu insisto nessa questão porque esse critério foi usado muitas vezes como um critério técnico. Isso não é um critério técnico. Isso é uma opinião. E quem escuta essa gravação com cuidado vai ver que existem trechos ali onde não tem sequência lógica nenhuma. Eu não sei o que está sendo falado. Como é que eu posso dizer que tem sequência lógica? Um pouco de forçação aí, me parece. Bem, mas essa baixa inteligibilidade não é o único nem mais grave problema que macula essa gravação. A questão é que existem inúmeros, eu sublinhei porque isso é muito importante, existem inúmeros pontos ao longo da gravação nos quais se poderia efetuar, sem deixar qualquer vestígio, uma edição envolvendo cortes de material original. Se alguém me disser que isso não é verdade, eu posso pegar uma gravação, fazer uma edição e depois perguntar onde é que ela foi feita. Uma gravação como essa, veja bem, não é uma gravação onde tudo flui normalmente, onde não há nenhum clique, onde não há nenhuma perda de material fonético original, onde não há ruídos longos mascarando tudo. Estou falando de uma gravação desse tipo. Eu posso arrancar um pedaço dessa gravação e não vai haver um perito no mundo que consiga descobrir que eu fiz isso. Por quê? Porque a qualidade é ruim? Porque ela tem inúmeros pontos onde eu posso fazer isso. Eu vou chegar lá mais detalhadamente. Acho que algumas frases podem ter sido Deixa a pergunta montadas. para o final. Deixa o seguinte.
frases. É que ele já vai explicar isso. Eu acho que a gente vai chegando aos pouquinhos lá, né? Eu estou falando mais em relação a cortes. Cortes nesse tipo de gravação são muito simples mesmo. Assim, é coisa de criança. Entendeu? Tem muita região, por exemplo, com clipping. Vocês devem saber o que é. O clipping é quando ultrapassa a faixa dinâmica do sinal. É o que a gente chama de overload, saturação. Isso cria, eu vou mostrar a forma de onda depois, cria um platô, onde me permite cortar ali naquele platô e emendar com outro platô. E eu nunca vou saber se eu tirei um pedaço. Nunca. Não tem como. Não há perito que consiga descobrir isso. Isso é absolutamente indetectável. E eu não estou falando de um caso ou outro, estou falando de dezenas e dezenas de ocorrências desse tipo de fenômeno. É possível que algumas dessas descontinuidades tenham sido geradas por esse gravador de 18ª categoria que foi usado? Pode ser. Pode ser, mas não todas. Tem algumas que não são de modo nenhum explicáveis a partir de uma falha sistêmica. E veja bem, ainda que fossem, eu continuaria não aceitando essa gravação como autêntica. Porque eu não consigo diferenciar uma falha sistêmica de uma falha artificial. Não é possível diferenciar as duas. Mas tem algumas que a gente... Por quê? Se é uma falha sistêmica, ou seja, uma falha do equipamento, ela tem que criar um determinado padrão. Ou seja, ela tem que ocorrer num determinado contexto, quando tem baixa amplitude antes, quando... Tem que acontecer alguma coisa que provoca essa falha. Nós examinamos a gravação inteira e parece que o comportamento é absolutamente caótico. E isso é estranho. Quer dizer, por que acontece às vezes e depois, no mesmo contexto acústico e fonético, não acontece? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, elas não ocorrem de modo previsível. E se elas não ocorrem de modo previsível, é muito arriscado dizer que se trata de uma falha sistêmica. Porque falhas sistêmicas têm que ter alguma previsibilidade. Ela acontece porque o gravador tem algum dispositivo de controle automático de ganho, o gravador teve uma saturação qualquer num capacitor, e só acontece a partir de um determinado limiar. Não, acontece de vez em quando, sem nenhuma explicação. É um comportamento caótico, né? Ó, por exemplo, só entre os momentos 11h36 e 11h53, eu peguei esse trechinho, porque esse trechinho foi muito falado aí na imprensa, né? Que é o famoso trecho lá que, na verdade, deu origem a isso tudo, onde tem o... até esqueci a frase, tem que manter. Então eu peguei esse trecho como exemplo. Bem, nesse intervalo de 17 segundos foram detectados 5 pontos assim de alto risco, digamos assim. Aliás, hoje o meu assistente me ligou e disse: achei mais um. São 6 agora, nesse intervalo aqui. E o interessante é o seguinte: eles ocorrem muito um atrás do outro, e depois, quando a gente vai lá para o fim da gravação, onde não tem nada que interesse muito, para de ocorrer. Eles desaparecem, parece que o gravador fica bom, ele precisa esquentar um pouco, não sei. Ele é bem seletivo, o gravador, no momento em que ele resolve ter falha sistêmica. E aí a gente, como não acredita mais no Papai Noel há muito tempo, a gente desconfia desses pontos onde tem um acúmulo de descontinuidades, uma atrás da outra, né? Ó, aqui é um trecho, esse trecho aqui, cada marca dessas aqui é um ponto crítico, vamos dizer assim, de descontinuidade, onde eu não posso dizer se houve edição ou não, e aonde o próprio contexto fonético e linguístico também não me permite ter certeza se não houve. Eu não posso usar o critério de sequência lógica aqui, porque ele não pode ser aplicado, até por uma razão muito simples, porque não dá para escutar na maior parte do tempo o que o presidente Temer está falando. Então eu não sei se esse papo tem lógica ou não tem. Falar de lógica aqui
É muito temerário. Olha aqui, isso aí é um pouco técnico, mas eu vou tentar explicar. Alguém tem um pointer aí? Não tem. Bem, tudo bem. Aqui é só para mostrar o comportamento caótico dessas ditas interrupções. Olha aqui, a gente pegou duas vogais, que são vogais que têm mais ou menos a mesma amplitude, uma é E, a outra é O, mas não tem problema, isso não muda muito a coisa. O que importa é a intensidade delas. Veja aqui, nesse caso, a gente tem o comportamento normal, ou seja, a vogal começa e vai crescendo. Isso é o normal. Isso é o normal. Nesse caso, eu tenho um ponto suspeito. Por que a cabeça da vogal foi cortada? Veja bem, eu tenho a mesma situação nas duas. Se fosse uma falha sistêmica, eu teria que ter isso aqui também. Ou seja, uma vogal de grande amplitude provoca algum tipo de descontinuidade. Não. Ela provoca às vezes não provoca. Então, eu tenho que achar que esse ponto aqui é um ponto suspeito e que pode ser um ponto de adição. Por que não? Ele é uma descontinuidade real, eu acho que qualquer um vê que isso aqui é uma descontinuidade real. A forma de onda começa abruptamente, isso não existe em vogal. Aqui eu tenho uma vogal normal. Mas vamos pegar uma consoante. Então nós pegamos a palavra 2 e a palavra 12. Então são bem parecidas, contexto fonético parecido, amplitude parecida. Aqui não está truncado, mas aqui está. Por quê? É o mesmo nível de ruído, a vogal tem a mesma intensidade. Por que aqui está truncado? E eu vou considerar isso como uma coisa normal? Não tem nada de normal aqui. Isso é absolutamente atípico, anormal, suspeito e suficiente para eu jogar essa fita no lixo, essa gravação no lixo. Não estou falando de um caso, eu estou falando de dezenas deles. Dezenas. Truncado, você está falando que é o risquinho aqui ou aqui começa? Não, ele está truncado, tá vendo? Ela não está começando como essa começa. Pode dar uma baixadinha para ele. Só tá abaixadinho só para mim fazer. Esse aqui começa como tem que começar. A plosiva D é uma plosiva sonora, então vamos dizer que ela tem uma certa continuidade entre esse fonema e a vogal. Aqui não, aqui eu tenho alguma coisa truncada, que não é para acontecer com uma plosiva D. Isso eu tenho certeza absoluta, podem confiar. Isso não é normal. Então acontece com vogal, acontece com consoantes, mas não acontece de forma previsível. Por que aqui não aconteceu e aqui aconteceu? Eu tenho que suspeitar disso daqui, eu tenho que suspeitar desse ponto. Por obrigação técnica, por uma questão de rigor técnico. Eu não posso avaliar subjetivamente, é técnico, está lá, qualquer um pode chegar e procurar isso lá. No laudo tem o ponto exato. É só ir lá e conferir. E eu tenho certeza que a Polícia Federal vai fazer isso. Aqui, esse é um trecho, é um espectrograma de uma das inúmeras regiões de ruído que mascara completamente o que está por trás. Completamente. Por quê? Vejam bem que esse ruído é praticamente um ruído branco. O ruído branco é aquele ruído que se espraia por toda a faixa do espectro. Ou seja, fazendo uma analogia com uma gravura, uma figura, é como se eu pegasse uma tarja preta e cobrisse uma parte dessa figura. Não, essa parte aqui você não vai ver, porque eu vou botar uma máscara de ruído em cima. Ah, não, mas isso aqui aconteceu porque raspou na camisa. É mesmo? Quem me garante isso? Colocar esse tipo de ruído artificialmente é a coisa mais fácil do mundo. É tão fácil quanto colar um pedaço de fita em cima de um quadro. Eu não estou falando de um caso, eu estou falando de inúmeros casos onde isso acontece. Olha aqui, esse aqui é um outro tipo de ruído, o que a gente chama de clipping. Clipping é isso aqui. O que acontece? A faixa dinâmica não é suficiente, essa onda deveria vir até aqui e subir de novo. Isso não acontece porque o ruído é muito intenso
e forma esses pontos de clipping. Tudo isso aqui é clipping. Bem, se eu tenho um ponto desse aqui, isso aqui é o sonho de consumo do fraudador. Porque aqui eu consigo cortar e juntar com outro ponto de clipping. E vamos dizer que aqui no meio tivesse alguma coisa. Bem, eu construo esse ruído, que é uma descontinuidade real. Vejam bem, é uma descontinuidade real. Daqui até aqui eu não sei o que aconteceu. E não tem como alguém dizer que isso não é artificial. Pode ser. É facílimo fazer isso. É facílimo. Muito fácil mesmo. Eu não posso fazer aqui porque eu não tenho equipamento, mas se tivesse eu mostrava para vocês como faz na hora. Aqui a gente botou alguns exemplos dessas, vamos dizer, muito evidentes descontinuidades que não tem qualquer explicação. Não dá para explicar isso, não dá para explicar isso, essa entrada abrupta na forma de onda. Isso daqui também não dá para explicar, não dá para explicar. Aqui são cliques que permitem, tá vendo? Essa subida abrupta aqui, isso aqui é a porta aberta. Cada um desses eventos, cada uma dessas descontinuidades, é como se fosse uma porta aberta para quem quer fazer uma edição trabalhar. Então a pergunta que o perito deve se fazer é a seguinte: você pode garantir que essa gravação é autêntica? Eu digo não. Um perito honesto diria não. E diria não em qualquer situação jurídica normal. Né? Porque não, isso é outro quadro com outro tipo de evento, cheio de clipping. Isso acontece dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Agora eu vou botar aqui a resposta dos quesitos um pouco resumida, porque é importante assim ver como foi respondido, embora tudo já tenha sido respondido antes. Então a primeira, esses são quesitos que me foram apresentados pelo solicitante, eu tenho que responder. A gravação apresentada pelo delator é original? Não, não é original. Se nós formos lá na informação 030/2017 no MPF, a gente vai ver que ele entregou uma gravação que se chama PR1 1403/2017. Essa gravação, por óbvio, não pode ser original, porque, principalmente, considerando o equipamento altamente sofisticado que ele usou, né? Quer dizer, aquilo ali deve gerar alguma coisa, sei lá, como áudio 1, sei lá, voice 1, ou então algum signo chinês seguido de algum número, né? Mas nunca PR1 1403/2017. O que me deixa assim um pouco preocupado é porque quando se recebeu essa gravação, por ser tão óbvio que ela não era original, tão óbvio, não se pediu o original. Parece que estão pedindo agora, mas que atraso, né? Tinha que pedir lá na frente, porque ela obviamente não é original. E aí eu me pergunto, ainda que apareça a tal original, né? Eu me perguntaria, mas por que não apareceu antes, né? Só apareceu agora instigado por todo essa confusão que se fez em torno dessa gravação. E veja bem, o conceito de originalidade também é complicado quando a gente fala de gravações digitais. Até porque eu posso pegar uma gravação editada, colocar de novo no aparelho, é um pendrive que ele usou. Basicamente é um pendrive com microfone. Eu posso jogar a gravação lá dentro de novo e apresentar o pendrive como se ela fosse original. O conceito de originalidade em gravações digitais, ele é muito sutil. Não é como nos saudosos tempos da fita cassete. A fita cassete é difícil editar. Se você cortar, você deixa uma marca física. Se você fizer cópia, eu vou saber que foi cópia, porque alguns sinais de cópia sempre ficam. Aqui não, aqui nós estamos no mundo digital. E no mundo digital, a
a detecção da fraude é muito mais complicada. E é exatamente por isso que quando a gente tem uma gravação corrompida, a posição técnica correta, até ética, eu diria, é desprezar, assim como você despreza uma carne que tem um pedaço podre. Vamos lá, quesito 2. Há indícios de edição da gravação? Existem dezenas de pontos de descontinuidade ao longo de toda a gravação. Cada um desses pontos é potencialmente um ponto de edição. Talvez alguns de vocês digam, por que você não responde positivamente? Sim, existem indícios. Porque isso, na verdade, em relação à perícia técnica, é até de importância secundária. A gravação apresenta dezenas de descontinuidades. Algumas delas são muito estranhas e não são compatíveis com falhas sistêmicas. Portanto, eu devo considerá-las potenciais pontos de edição até prova em contrário. Até prova em contrário. Vocês podem dizer, mas se o Joesley apresentar a gravação original, essa não seria uma prova? Não. Primeiro, porque eu não vou reconhecer nenhuma gravação digital como original. Eu sei que essa não é. Essa com certeza não é. Porque nenhum gravador vai gerar uma gravação chamada PR1 1403-2017. Agora, qualquer outra que venha, para mim, se for igual a essa, não vai me dizer nada. Se for diferente, vai me dizer muito. Vamos ver o que vem, né? Então, aqui é um pouco repetido, quer dizer, seria temerário valer-se de um critério baseado, que parece que é isso que está se fazendo, né? De sequência lógica para autenticar uma gravação que está toda esburacada. Sequência lógica não é um critério técnico, é um critério altamente subjetivo e pode ser usado quando eu tenho inteligibilidade perto de 100%. Se eu tenho inteligibilidade perto de 20%, eu não posso usar critério de sequência lógica, né? Parece lógico, né? A gravação pode ser considerada autêntica? Tecnicamente, não. Essa resposta pode ser dada taxativamente. Não pode ser considerada autêntica. Do ponto de vista técnico-pericial, ela não é boa. É uma prova tecnicamente ruim. E se é tecnicamente ruim, ela tem que ser descartada. Mas qual que é a definição de autêntica que você está dando? A definição de autêntica é algo que eu posso garantir que não foi manipulado a posteriori. Eu não posso garantir isso nessa gravação. Essa é a questão central. Ela, vamos dizer, está certo a sua pergunta, quer dizer, pode dizer autêntica ou manipulada a posteriori. Eu não posso garantir que ela não foi manipulada a posteriori, porque eu até poderia manipulá-la e ninguém detectaria. Se falou muito, certamente alguém vai fazer a pergunta na rádio CBN, que sincroniza, né? Isso é uma bobagem imensa, porque antes do Joesley sair, no final da gravação, aparece um imenso ruído, assim, muito largo, que aquilo poderia servir, por exemplo, para ajustar esse tempo. É a coisa mais fácil que tem. Você pega lá e ajusta da forma que você quer, para dar certo. Certo? Então, também é circunstancial, não dá para usar a programação da CBN como cronômetro de uma gravação. Não uma gravação esburacada como essa, né? A gravação do ponto de vista jurídico poderia ser usada como prova, entra um pouco aí num terreno, mas como eu estou acostumado a trabalhar em casos judiciais, até às vezes como perito nomeado, eu também diria que não. Pelo menos seria a minha opinião como perito, e é o que a minha experiência diz. Gravações desse tipo, em quase na totalidade dos casos, elas são descartadas, porque a prova é imprestável, porque sempre vai suscitar dúvida. Sempre. Não tem como autenticar a gravação. Seja no sentido, principalmente no sentido que o nosso amigo falou,
Quer dizer, eu não posso garantir que não foi manipulada. Se eu não posso garantir que não foi manipulada, eu diria que ela não pode ser usada. Se eu estivesse fazendo um laudo para o juiz, eu explicaria para ele os problemas da gravação e ele depois decidiria se vai usar ou não. Mas eu faria exatamente a mesma coisa. Eu acho que qualquer perito sério e competente faria exatamente a mesma coisa. Bem, obrigado a todos, mas eu sei que vocês não queriam fazer pergunta. O senhor falou para o jornal Folha de São Paulo. Olha, eu não tive tempo. Potencial de descontinuidade, como você usa. Tá, eu não tive tempo porque houve uma certa urgência, mais ou menos explicável, né? Mas vamos botar assim na ordem de algumas dezenas, 60, mais do que 50. Olha só, o senhor te falou para o jornal Folha de São Paulo que só poderia fazer uma análise completa se tivesse equipamento. Agora o senhor nos apresenta o seu trabalho. Quer dizer, por que o senhor mudou de opinião? Só uma segunda pergunta. Tá. O senhor se dedicou os últimos 45 minutos apenas a desqualificar essa gravação. Uhum. O senhor acha que a Procuradoria-Geral da República seria ingênua ao usar isso como prova? Na questão técnica que eu estou falando, que o senhor acha que a Polícia Federal pode ter uma opinião diferente do senhor, com equipamentos mais tecnológicos, mais avançados? Bem, em primeiro lugar, eu duvido muito que a Polícia Federal tenha equipamentos mais avançados do que os que eu uso. Em segundo, desculpa, eu acho que não lembro direito da primeira pergunta. O senhor falou para a Folha que não dava para fazer uma análise. Sim, mas eu não fiz ainda uma análise absolutamente. Mas o que é isso? Não, mas para mim, essa gravação, do jeito que está, Mas é que o senhor falou para a Folha que só poderia fazer uma análise se tivesse acesso ao equipamento do gravador. Acho que deve ter saído, eu não vi essa matéria. O senhor vai pedir acesso ao gravador para apresentar eu gostaria muito. completo e preciso? Eu gostaria muito de ter esse gravador. Inclusive para saber se foi ele Então, mesmo. o gravador é incompleto e preciso. Deixa ele Não, responder primeiro. não é isso. A gravação, uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida, entendeu? O que o gravador poderia esclarecer? Poderia esclarecer a respeito de como ele funciona em termos de defeito sistêmico, supondo que tal defeito sistêmico exista. Porque eu estou supondo, eu não sei, nunca tive esse gravador na mão. Para complementar, se viesse o gravador, teria a possibilidade de você mudar o que você disse agora? Não, o que eu disse agora diz respeito exclusivamente à gravação. Não tem nada a ver com o gravador. Inclusive porque nunca vai ser possível reproduzir essa situação. Existe fraude na edição? É claramente que a gravar aqui não é autêntico, não se pode dizer que ela não foi manipulada. Não. Mas se pode dizer que ela foi manipulada. Olha, eu diria que em termos de probabilidade de verossimilhança, perícia não trabalha com certeza, a perícia trabalha com verossimilhança. Essa história de verdade, como os peritos gostam de comentar, é coisa de filósofo, né? A gente trabalha com verossimilhança, aquilo que é possível, aquilo que é provável, aquilo que é verossímil diante do que a gente vê. Eu diria que diante dessas anomalias, de eu ter um comportamento aqui e ter um comportamento diferente, com o mesmo tipo de fonema, com a mesma amplitude, eu diria que aquele evento que causou o truncamento é muito suspeito e deve ser um ponto de edição mesmo. Mas o senhor não pode afirmar taxativamente que ela foi manipulada. Eu diria que eu estou muito mais inclinado a dizer que sim, diante Mas veja bem que a questão é um pouco mais complicada do que essa. Mas Mas o senhor diz facilmente que não houve sim edição. ou não? Essa pergunta, a pergunta não faz sentido. Claro que faz. Não, houve não edição. faz. O Não senhor pode dizer fala assim, houve claramente edição. que não houve edição, ou que houve edição, é isso que a gente queria entender. Ou não é possível dizer claramente que houve edição, mas também não é possível dizer que não houve edição. Bem, se eu Não tivesse está que claro. concluir, se você está me colocando na parede para dizer uma ou outra, eu diria que sim, que houve edição. O senhor identificou algum ponto? Que é mais provável que tenha havido. Então o senhor identificou algum ponto de montagem, claro, de frase? Não. Ponto de corte é uma coisa. O que pode ter acontecido, vamos dizer, o mais provável é a extração de trechos. Porque isso é muito fácil de ser feito. Muito fácil. A inclusão de trechos é muito mais complicada.
A exclusão, vamos dizer, é o top one, é o mais fácil de ser feito. Você corta um pedaço e ninguém vai saber que aquilo aconteceu. E isso não é, aí eu digo, essa é uma resposta que não vai poder ser dada tendo gravador ou não tendo gravador. Não adianta apresentar o gravador. O que muda ter o gravador, então? Muda, sabe o que vai mudar? Provavelmente vão chegar e dizer, olha, esse gravador tem um defeito sistêmico. Tá, aparentemente tem mesmo, porque não é possível que dê tanto defeito assim. A questão é possível distinguir um defeito sistêmico de um defeito, de uma edição provocada? A pergunta é essa. Não. Não é possível. Não é possível. O senhor disse que é fácil, elas são iguais. O senhor disse que é fácil extrair trechos. Muito fácil. E inserir ruídos também é fácil. Inserir ruídos, muito fácil. São duas coisas que o senhor acredita que aconteceu? É difícil você dizer que aconteceu, mas existem os eventos ali. Em termos de probabilidade, sim, é possível. Porque tem ruído demais. Só para repetir a sua expressão por colega. O senhor disse que é provável. Provável, claro. Extraídos trechos. E também é provável que tenham sido inseridos ruídos? Também é provável que tenha sido. É provável. É provável ou é possível? É provável. Até DNA é provável. Quando você vai fazer DNA, é provável. Você acha que o DNA dá alguma certeza? Nós estamos perguntando sobre a sua convicção. Nós estamos falando do rei. Não, a minha convicção é que essa gravação foi manipulada. Agora você vai dizer, então apresente a prova que ela foi manipulada. Só que eu parto do princípio oposto, como eu expliquei. Só para concluir o raciocínio. A sua convicção é tão forte nos dois casos, de que foram extraídos textos e de que foram inseridos ruídos, ela é igualmente forte a sua convicção? É difícil você colocar isso quantitativamente, né? Eu vejo uma gravação, como eu usei a expressão, uma metáfora, contaminada. É uma gravação tão contaminada que eu não posso levá-la a sério. Ela só está sendo levada a sério em função do contexto político que a circunda. Mas o senhor acha que a Procuradoria, vou voltar a insistir com o senhor, seria tão inocente em encaminhar uma conversa como essa, falando tecnicamente agora, de uma prova técnica contra um presidente da República, o senhor realmente essa gravação não pode ser usada como prova? Não, não pode, e a Procuradoria é ingênua sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. Porque aquela informação que é dada na 030/2017 é coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. E é dali que se partiu uma suposta e artificial autenticidade, que eles nem têm coragem de usar o nome autenticidade, eles preferem se esconder atrás de um eufemismo do tipo, como é que é mesmo? Índice provável de confiabilidade. Isso não existe. Essas duas pessoas, eu não quero citar nomes aqui, mas eu sei quem são essas duas pessoas que assinaram aquilo. Eles não sabem mexer em absolutamente nada de áudio. É simples assim, eles não entendem nada. Se você botar isso aqui na minha frente, eles vão começar a gaguejar. Então, é ingênuo assim. É ingênuo para não dizer mais, talvez. Qual que é o modelo do aparelho? Você falou que o aparelho era muito barato. Eu vi um semelhante a R$26 no Mercado Livre. Mas você sabe dizer o modelo? Não, porque sabe o que acontece com esses aparelhos? Eles são fabricados lá na China a partir de um chipset genérico qualquer. E aí você tem milhões de marcas que vão usar aquele chipset. É por isso que quando a gente vai lá no começo, né? Por isso que eu botei aquela imagem no começo, que é aqui as características. Você vê que não aparece muita coisa a respeito do fabricante, quem é que fabricou esse equipamento. Se fosse o equipamento, por exemplo, da Geonautics, que é um dos equipamentos que a Polícia Federal usa, apareceria lá, Geonautics, não sei o que, a marca, um equipamento que custa $10 mil e tal. Não, isso aí é chipset genérico que a China vende, aí cada um monta lá o seu gadgetzinho e bota um nome lá qualquer, entendeu? E vende aí pelo mundo todo. Por isso que ele é ruim. Posso fazer uma pergunta do Gustavo? Aí eu não sei se ele vai responder. Tá, hoje faz 5 dias que o caso surgiu, veio a público.
qual é a frase que o presidente Temer está negando? Microfone, por favor. Veja, como eu disse para vocês no começo, hoje nós vamos tratar de aspectos técnicos em relação à gravação. Então, a única coisa que eu vou dizer para vocês hoje, amanhã o Dr. Mariz estará aqui para a gente conversar com vocês pelo caso. A única coisa que eu vou dizer hoje é: você não destaca partes de uma prova. Ou a prova é válida ou ela não é válida. Eu não posso dizer essa frase ou esse trecho. Isso não dá para se fazer. O direito não aceita isso. Qual que é o texto Por que que foi vocês desconectado? contrataram essa perícia particular? A gente só quer entender por que vocês contrataram isso, por que vocês pediram essa tábua do Supremo Tribunal Federal, por que se, pode usar essa palavra, se desistiu daquele pedido para suspender a investigação. Queria que o senhor explicasse por que desse trabalho que se pediu o Supremo essa tarde, por favor. Vai ser a última pergunta que eu vou responder e depois volto com o Dr. Molina. Hoje é aspecto técnico. Aspecto técnico. Nós tivemos informações pela imprensa, como eu disse no começo, o jornal Folha de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, apresentaram perícias próprias indicando essa adulteração no conteúdo. A partir daí, isso despertou na defesa a necessidade, obviamente o interesse, mas acima de tudo a necessidade de buscar um perito confiável. O Dr. Molina, como eu disse, é o perito, na minha avaliação, mais renomado do país, por aquilo que vocês puderam ver tecnicamente. Então a defesa foi buscar o melhor perito do Brasil para tirar a dúvida da defesa. Houve edição, houve adulteração, e aqui, como disse, basta o pode ter havido adulteração. Então isso esteve claro para a gente hoje com o laudo. Nós não tínhamos a informação no final de semana, recebemos o laudo hoje pela tarde, e a partir daí então fomos até o ministro Fachin. Eu tive pessoalmente conversando com o ministro Fachin à tarde, para dizer para ele que o nosso objetivo estava concluído. Para a gente interessava a perícia que ele deferiu. Portanto, não tinha por que esse adiamento, até porque, como eu disse, o presidente quer dar uma resposta rápida à sociedade em relação a esse tema. Então, a partir de um laudo confiável nosso, porque eu tinha visto laudos e houve críticas em relação a um dos laudos, fomos buscar um laudo absolutamente confiável que nos deu a certeza de que essa prova não pode ser utilizada. Logo, nós então insistimos para que o mais rápido possível esse inquérito fosse encerrado. Daí, não havia necessidade de suspender o inquérito. A ideia da defesa é que esse inquérito termine o mais rapidamente possível. Gustavo, uma prova ilegal, ela contamina todo o processo como o fruto da água envenenada? São avaliações jurídicas diferentes, mas sem dúvida nenhuma pode contaminar. Os senhores vão usar essa teoria do fruto da água envenenada? Vamos lá, perguntas técnicas para o doutor. Eu vou voltar aqui fica parecendo que eu estou criticando o Ministério Público, a Procuradoria, mas a questão é que o documento que iniciou isso tudo foi esse aqui. E tanto ele é um documento estranho que a própria Associação dos Peritos da Polícia Federal se manifestou dizendo: não pode fazer isso. Essa gravação deveria estar agora sendo analisada pela Polícia Federal e não tornada pública sem que se soubesse, se tivesse ideia, sem que a defesa pudesse apresentar quesitos, por exemplo, né? Sem que a defesa pudesse acompanhar com calma. Quer dizer, houve aquele conhecido assodamento, aí de repente se joga na praça sem o devido exame técnico. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a Associação dos Peritos Federais. Se, ao analisar o equipamento que fez a gravação, se constatar anormalidades semelhantes àquelas encontradas nesse áudio que o senhor analisou, é possível que essa posição seja diferente ao analisar o conteúdo da gravação? Não. Porque o que vai significar isso? Que o equipamento deve ter falhas sistêmicas está no laudo. Eu acredito que tenha mesmo. Só que isso não muda em absolutamente nada. Porque aí você vai entrar numa lógica seguinte: olha, o equipamento ele tem um defeito. Então todos os defeitos estão justificados. Não, peraí, que esse silogismo aí está um pouco estranho. O que o senhor destacou esse fato, então? O que eu destaquei de fato? O que eu destaquei de fato é que existem dezenas de pontos. Não. Por que o senhor destacou esse fato logo no início da apresentação? Qual fato? De que o aparelho é ruim, tem defeitos sistêmicos, de que ele grava só a parte... Ele é quase certo que ele tenha defeito sistêmico. Porque esse é um equipamento de 20 e poucos reais, 30 reais, sei lá. Agora, isso não quer dizer que cada defeito, cada
interrupção que eu encontro na gravação, eu possa atribuir ao aparelho. Por um motivo muito simples. Se você quiser, vamos fazer, se alguém disser isso, eu vou fazer, tá bom, então eu vou te dar um trecho de 30 minutos, onde vai haver algumas falhas sistêmicas e algumas criadas por mim. Eu quero ver o perito diferenciar. Se ele conseguir diferenciar, eu me convenço. Pode ser perito da Polícia Federal, pode ser de quem quiser, aqui do Brasil, de fora do Brasil. Se alguém me convencer, se ele conseguir detectar as minhas intervenções, tudo bem, eu acredito, mas eu quero ver ele fazer isso. Eu sei que é impossível. Professor, como é que o senhor enxerga hoje a perícia da Polícia Federal? Ela é qualificada? Ela vai chegar a conclusões parecidas com o que o senhor está tendo? Como é que o senhor avalia a perícia pelo que o senhor conhece, pelo que o senhor falar, pelo que o senhor já foi lá, não sei? Olha, é complicado, porque eu acho que competência existe hoje na Polícia Federal. Já houve épocas em que não havia, mas hoje há. Hoje há profissionais muito competentes. Eu espero que eles sigam o rumo normal de uma conclusão pericial. Não chegar a conclusões parecidas com o senhor? Eu espero que sim, porque se não chegarem eu vou contestar. Um aparelho professor Molina, um aparelho que tem um defeito sistêmico inviabiliza a prova, assim, tecnicamente? Se ele tem um defeito sistêmico, o senhor não pode diferenciar? Vamos dar aquele exemplo, se me permite aqui, aquele exemplo que você me explicou para cada segundo. Isso é numa outra gravação. Não cito o caso, mas cito só para entender o que é assim. Houve um outro caso envolvendo também um político, que eu prefiro não citar o nome, mas em que o equipamento usado, que não era de propriedade da Polícia Federal, apesar da determinação ministerial para que fosse, era também um equipamento, assim, era pior do que esse. Ele criava a cada 5 segundos uma interrupção. A cada 5 segundos. A cada 5 segundos, ele criava uma interrupção que durava, em média, 120 milésimos de segundo, com perda de material ali. A minha conclusão resultaram em 1.540 interrupções, um pouco mais do que aqui. Isso é sistêmico? Não, é sistêmico e periódico, né? Mas o erro, quando a gente chama erro sistêmico, é erro do sistema, não precisa ser necessariamente periódico. Nesse caso agora, é não periódico, completamente não periódico. Agora veja bem a diferença. Uma coisa é um aparelho dar uma pequena pane elétrica, por exemplo, e acontecer lá no meio de 38 minutos uma pane. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de mais de 50. Não dá para levar uma gravação dessa a sério. Não dá. Se o equipamento usado foi o equipamento errado, sinto muito. O senhor comparou com as outras gravações que o Joel apresentou? Ele levou ao Ministério Público as outras 3 gravações que ele fez com o Rodrigo? Seria irrelevante. Por quê? Porque eu continuo voltando ao mesmo ponto. Que tem defeito sistêmico? Tem. O meu ponto é o seguinte: eu não consigo distinguir um defeito sistêmico de um defeito criado artificialmente. E se eu não consigo fazer tal distinção, eu não posso jogar a moeda para cima e dizer assim, não, se cair coroa eu vou considerar não edição. Se cair cara eu vou considerar edição. Porque aí eu estaria fazendo o contrário do que o perito deve fazer. O perito, enquanto ele não tiver explicação para um fenômeno estranho, ele deve continuar mantendo a hipótese que a gravação é editada. Então, para mim, a gravação é editada porque eu não encontro explicação para aquilo. E a explicação da falha sistêmica não me convence. Não me convence, porque eu continuo dizendo que quem quisesse editaria sem o menor problema. Sem o menor problema. É a mesma coisa, isso me lembra a história dos OVNIs, né? Vai ser muito foto de OVNI, né? É sempre desfocada, né? Sempre, não tem uma foto nítida de OVNI. Então, quer dizer, essa gravação é a foto do OVNI, né? É a foto desfocada. Professor Molina, quanto o senhor cobrou pelo serviço e quem pagou? Não, eu fui contratado pelo escritório Maris. Quanto a valores, isso aí você pode perguntar para quem pagou. Tá bom. Quanto é que ele cobrou? Professor, quanto é que ele cobrou, doutor? Vou perguntar para o senhor. Quanto custou, doutor Gustavo? Muito menos do que você imagina. Doutor Maris, é São Paulo. Professor,
trecho do procurador você encontrou alguma edição? Como? O trecho em que ele fala... Só para deixar claro, quem contratou essa perícia foi o Dr. Maris em São Paulo. Amanhã ele estará aqui, a gente pode conversar com vocês se houver necessidade, mas sem dúvida nenhuma é menos do que vocês estão achando. E eu acho que está... É isso então? Bem, professor, o trecho que o Joesley... Vamos para a última pergunta então. O trecho que o Joesley fala de comprar procurador, juiz, esse contradição... Não, tem isso ao longo de toda a gravação. Em alguns pontos há mais concentração, como esse, por exemplo, que eu mostrei na história do eu sempre esqueço, tem que manter. Ali tem muitas. No espaço de 17 segundos tem 5, 6, agora já descobriram mais uma. Mas tem em todo ponto, em toda parte. Mas, de novo, eu volto àquela questão da carne podre, entendeu? Eu não posso dizer, não, mas esse trecho... Olha, lá tem edição, mas o negócio é o seguinte, aqui tem um trecho bom. Não, ela é ruim, ela é ruim inteira, tecnicamente ela é prova ruim. Então é isso, obrigado, gente. Depois a gente fala com cada um de vocês aqui no final, tá bom? Já